E aí, pessoal, tudo bem? Chegamos lá. Aula 7, a última aula. Hoje a aula é sobre versionamento semântico. É uma aula um pouquinho mais curta, eu espero. As últimas aulas têm sido bem extensas. É porque é muito conteúdo. Para eu conseguir colocar isso em 7 dias, deu trabalho. Pegar só o principal, fazer essa curadoria do que realmente importava para transmitir isso em 7 aulas foi difícil, mas eu acredito que eu consegui, tá? Vamos começar. Olá, meu nome é Gabriel e essa é a aula de número 7 de controle de versões com Subversion, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre versionamento semântico. O que é isso, né? O que é versionamento semântico? Resumindo, e com uma ou outra adaptação, quando você identificar um sistema, uma documentação, o próprio versionamento semântico, ele atualmente está na versão 2.0.0. O que significa isso? Tá? Você pega esse número e nessa ordem você tem uma ordem, nessa ordem, né, você tem uma sequência de significados: major, minor e patch. Essa versão maior, a major, quando você tem mudanças incompatíveis com a versão anterior. Eu vou ler aqui. O que eu fiz foi um apanhado da documentação oficial que está no site semver.org. Tá? Tem a versão em português e a versão em inglês é na raiz do site, semver.org. Tudo bem? Essa versão, o primeiro número, a primeira ordem de grandeza ali, é quando você tem mudanças incompatíveis com a versão anterior. Mais para frente a gente vai ver exemplos e isso vai ficar bem claro. A versão menor, a minor, o número do meio, é quando você tem uma adição de funcionalidades, mas você mantém compatibilidade com as anteriores. Tá? E a versão de correção, a patch, é o último número ali, é quando você corrige falha mantendo a compatibilidade. Tá? Quantas vezes a gente já não viu programas, versão, baixa aqui a nova versão número 5, NetBeans, por exemplo, para quem é desenvolvedor, está na versão 11.1, o PHP está na versão 7.4. Não estou dizendo que todos esses exemplos usem o versionamento semântico, mas isso aqui ajuda para você identificar o que cada número desse significa, se o software, se o aplicativo, se o site, a linguagem estiver seguindo o que orienta o versionamento semântico. Para que esse sistema funcione, primeiro você precisa declarar uma API pública. Tá? Eu tenho aqui um link, eu vou juntar todos esses links, eu já falei isso, né? Todas as apresentações, todos os links que eu tenho de referência, eles vão estar todos reunidos num só lugar. Hoje, no final da aula, já é a última aula, eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão ter acesso a todo o conteúdo de todos esses 7 dias de curso, tá? E eu tenho alguns links de referência detalhando para quem ainda não sabe o que é API. Isso pode consistir de documentação ou ser determinada pelo próprio código. Essa API ela pode estar numa documentação ou no próprio código mesmo você define. Eu tenho um exemplo aqui nos próximos slides, a gente vai usar uma interface para definir essa API pública. Tá? De qualquer maneira, é importante que essa API seja clara e precisa. Depois de identificada a API pública, você comunica as mudanças com incrementos específicos para o seu número de versão. Como é que você notifica as pessoas que teve mudança? A partir dos números de versão. Tá? Considera o formato versão XYZ, que é o que a gente acabou de falar, de Major, Minor e Patch. Correção de falhas que não afetam a API incrementam a versão de correção. Adições, alterações compatíveis com as versões anteriores da API incrementam a versão menor, a minor. E alterações incompatíveis com as versões anteriores da API incrementam a versão maior.
Tom Preston Werner é o criador do site Gravatars. Gravatars é assim, o site você acessa para entender o que é. E ele é cofundador do GitHub. Ele batizou esse sistema de versionamento semântico. Sob esse esquema, os números de versão e a forma como eles mudam, como eles são incrementados, transmitem o significado do código que você está disponibilizando. Tá? É o código subjacente e o que foi modificado de uma versão para a próxima. Vamos lá, um exemplo simples, tudo bem? Me veio na cabeça agora também o Cake PHP, que eu vim usando todas essas aulas até agora. O Cake atualmente ele está na versão 4.0, ou tem um incremento ali 4.1 ou 4.01. Então você identifica que nessa versão tem uma quebra de compatibilidade com a API anterior, né? A versão desde 3.8, 0.7, 0.6, 5, 4, acho que atualmente o projeto com versão de Cake mais antigo que eu tenho é 3.4. Então, até a 3.8 eu entendo que significa, se o Cake PHP estiver usando o versionamento semântico, significa que até a versão 3.8 eu tenho compatibilidade, retrocompatibilidade entre os métodos, entre as chamadas de funções dessa API pública que o Cake tem declarado. A partir da 4.0 tem várias coisas que vão ser descontinuadas, depreciadas. É que eu não sei se depreciada é a tradução melhor, mas você entende que a partir da 4.0, olha, tem coisa que realmente vai deixar de ser compatível. Um exemplo simples. Considere uma biblioteca chamada Caminhão Bombeiros. Esse exemplo está na documentação do versionamento semântico. Eu vou usar um outro exemplo aqui. Ela requer um pacote versionado dinamicamente chamado SCADA. Quando o Caminhão Bombeiros foi criado, SCADA estava na versão 3.1.0. Como o Caminhão Bombeiros utiliza algumas funcionalidades que foram inicialmente introduzidas na versão 3.1.0, você pode especificar com segurança a dependência da SCADA como maior ou igual a 3.1.0, porém menor do que 4. Agora, quando a SCADA versão 3.1.1 e 3.2.0 estiverem disponíveis, você poderá lançá-los ao seu sistema de gerenciamento de pacote e saberá que eles são compatíveis com softwares dependentes existentes. Como é que eu devo lidar com as versões na fase 0. Enfim, aí não tem o número do desenvolvimento inicial? O versionamento semântico ele sugere que você faça o seguinte: a coisa mais simples que você pode fazer é começar a versão de desenvolvimento em 0.1.0. Você não tem ainda uma versão maior, você não tem correção de bugs, você está começando a desenvolver. Então, o número é 0.1.0 e incrementar essa versão menor a cada lançamento. Tá? Ó, lançamento que diz é implementação de nova funcionalidade, nesse caso que ainda está em desenvolvimento. Como é que eu sei quando ela lançar a versão 1.0? Tá? Versão 1.0, quando é que ela vai? Quando é que eu lanço a minha primeira versão número 1 do meu software, 1.0.0? Se o seu software, sistema, aplicativo, projeto, aplicação, está sendo usado em produção, ele já deve ser provavelmente a 1.0. Até porque cada nova implementação, cada nova correção de bug, ainda mais nessa etapa, você vai preferir garantir que ela tenha uma retrocompatibilidade. Isso vai tornar mais rápido e você vai manter um pacote estável, pelo menos durante um tempo. Se você possui uma API estável, a qual usuários passaram a depender, deve ser 1.0.0. Digamos que você tem um web service disponível, você acabou de colocar no ar, ela é 1.0.0. As pessoas já estão usando. Se você está se preocupando bastante com compatibilidade com versões anteriores, já deve ser 1.0.0. Tá? Se mesmo a menor mudança incompatível com a API pública requer um aumento de versão maior, não vou acabar na versão 42.0 muito rapidamente. Essa é uma explicação boa, por isso que eu quis trazer lá e incluir aqui na apresentação. Essa é uma questão de desenvolvimento
responsável com conhecimento antecipado. Você não vai ficar incrementando indiscriminadamente, tá? Mudanças incompatíveis não devem ser levemente introduzidas para o software que tem um monte de código dependente. O custo que deve ser incorrido para atualizar pode ser significante. Tendo que aumentar a versão maior para lançar mudanças incompatíveis, significa que você pensará no impacto das suas mudanças e avaliará a relação de custo-benefício envolvida. O versionamento semântico implica também você planejar essas mudanças, essas implementações. Vem cá, o teu software, então, a cada nova versão ele se torna incompatível com o que era antes, a coisa vai mudar de figura tão radicalmente que você vai abandonar o que está feito antes. Então, o versionamento semântico, ele inclusive faz com que você mantenha, pelo menos durante um tempo, uma certa compatibilidade com aquilo, para que as pessoas possam manter a confiança. Olha, eu vou conseguir usar isso aí até um determinado tempo, que não é, olha, a próxima já esquece. A próxima versão lançada esquece, que eu vou mudar totalmente o acesso à API, a forma, os atributos, os parâmetros. Então, olha, a partir do momento que você começa a ter mais cuidado com o que vai ser lançado, você prepara isso, planeja para o futuro e vai mantendo um desenvolvimento incremental e interativo compatível durante um tempo. O Cake, durante toda essa versão 3.4, 5 até 3.8, ele vem informando o que vai ser descontinuado, o que vai ser depreciado. Então, são planejamentos futuros que, quando chegou a versão 4.0, olha, eu vim avisando isso há muito tempo. Isso é uma boa prática, tá? Agora, olha, a gente viu muito da teoria, muito do que recomenda. Eu preparei um exemplo aqui prático, para a gente dar uma olhada como isso funciona, tá? Seguinte, pensa numa aplicação muito pequena, muito pequenininha mesmo, tá? É um par ou ímpar. Eu vou disponibilizar na internet um web service que você vai chamar, ou então uma classe, e que ela vai te dar o resultado, se deu par ou se deu ímpar. Tudo bem? Está aqui na tela. Eu vou usar o 3V4L para a gente testar, para dar uma olhada, ver funcionando e tal. Algumas precisam, outras não, mas é bem tranquilo, tá? A minha versão de API pública, para esse caso, vai ser a interface. Eu tenho uma classe POI, par ou ímpar, e ela vai implementar uma interface chamada POI interface, e ela só declara uma função chamada resultado. E essa função obrigatoriamente retorna uma string. Bom, tá? Não recebe parâmetro nenhum e retorna uma string. Tem uma classe POI, tem um atributo privado resultado, a função construtora dela atribui ao atributo privado resultado um randômico entre 0 e 1. 0 sendo par, 1 sendo ímpar. Até aí tudo bem, né? Eu tenho uma função pública que retorna esse resultado. Então, quando você instancia a classe, instanciou a classe, ele já sorteia entre 0 e 1, entre par ou ímpar. Se você acessar o método resultado, ele vai te dizer, você vai ter um retorno como uma string, se deu par ou ímpar, tá? Eu vou copiar isso aqui rapidinho. Eu acho... Não tinha copiado. Está aqui o 3V4L, colei. Só pegar aqui. Ó, interface, a classe, instanciei a classe e vou acessar resultado, tudo bem? Tá aqui, deu par, tá? O 3V4L, eu acho que se eu não mudar nada aqui, ele não vai executar de novo não, ele só vai me retornar, olha, deu par. Se eu ficar chamando, ele vai ficar dando par sempre, porque ele não executa de novo. Ele precisa identificar que eu mudei alguma coisa nesse código. Talvez seja só para eles limitarem o uso
CPU, memória, etc. Então, a gente precisa identificar que alguma coisa foi alterada para rodar de fato novamente. Você dá um quick preview, aí, deu ímpar. Tá vendo? É simples, é só isso. Então, como eu comecei o meu desenvolvimento, está aqui a minha versão 0.1.0, tá? Calma, eu já percebi, eu sei o que eu estou fazendo. Seguinte, vocês perceberam que o meu... Vou voltar aqui. Vocês perceberam que o meu retorno é um ternário, um if ternário que... Vem cá, resultado é true, eu passava par. Se resultado fosse false, eu devolvia ímpar. Só que eu não vou entrar na documentação do PHP agora para ensinar if, mas true é 1, false é 0. Então, se true é 1, tá errado isso aqui, né? True tem que devolver ímpar e false tem que devolver par. A gente pula para o próximo slide. Eu tive uma correção de bug. O que aconteceu? A minha versão agora é a 0.1.1. Eu entreguei uma nova versão da minha classe com uma correção de bug. Vocês entenderam? O minor manteve em 1, o patch foi incrementado em 1, porque eu acabei de corrigir um bug. Eu não vou levar isso aqui para o 34VL, tá? Vocês entenderam que o resultado, esse if ternário, para ele ser true, para ele devolver a primeira string, ele tem que ter dado 1. Se deu 0, o if vai considerar como falso e vai devolver par, porque 0 é par, 1 é ímpar. Tudo bem? Seguinte, eu vou fazer um incremento nessa minha classe. Eu vou fazer com que eu possa chamar o resultado várias vezes. E cada vez que eu chamar o resultado, ele deu um resultado diferente. Não é que deu um resultado diferente, não é garantia de que o resultado vai ser diferente, mas eu quero que ele sorteie novamente. A minha classe, qual é a alteração agora? Na interface, nenhuma. Não mudei nada na interface. Então, a minha API se manteve. O meu construtor agora, ao invés dele atribuir um atributo, ao invés dele associar, definir, delegar, ao invés do meu atributo privado receber um randômico entre 0 e 1, o meu construtor vai chamar a função privada sorteia. A função privada sorteia é que sorteia um randômico entre 0 e 1 e o resultado vai para o meu atributo privado chamado resultado. Tá? O meu método público-privado, agora ele faz o seguinte, eu tenho uma variável resultado interna da função, tá? O escopo dessa variável resultado, ele está aqui na minha função resultado. Tá? Recebe o valor do atributo privado resultado. Eu chamo novamente a função privada, o método privado sorteia. Tá? Com isso, o meu atributo privado resultado vai receber um novo sorteio, um novo randômico entre 0 e 1, e eu vou retornar a minha variável resultado. De novo, resultado. Qual é o valor de resultado? Está aqui, eu vou retornar. Se resultado for true, eu retorno ímpar. Se resultado for false, eu retorno par. Tudo bem? Deixa eu pegar esse aqui. Levar aqui para o 34VL. Até aqui. E eu vou chamar agora. Eu vou aproveitar e copiar logo daqui, que já está repetido. Tudo bem? Vamos rodar aqui. Percebe? Ímpar. Aqui, ó. Ímpar. A primeira chamada aqui da linha 21 deu ímpar. A chamada da linha 22 deu par. A chamada da linha 23 deu ímpar. A chamada da linha 24 deu par. E a chamada da linha 25 deu par. Cada vez que eu chamei o método público resultado, ele me devolveu um resultado novo. Na verdade, que é quando eu chamei, ele
me deu o resultado que já estava, sorteou de novo, guardou e me devolveu o que tinha ali, o que já estava armazenado no atributo privado resultado. Então, cada vez que eu chamo o método público resultado, eu pego um novo sorteio. Tá? Não que ele seja feito naquele momento. Cada vez que eu recupero um sorteio, ele faz um novo e guarda. Tudo bem? Eu mudei a minha classe. Ela teve um incremento de funcionalidade. Eu posso chamar agora o método público resultado várias vezes e eu sei que um novo sorteio foi feito. Mas eu não mudei nada na minha interface. Então agora a minha classe ela está na versão 2.0. Foi incrementada o número do minor, tá? o do meio, sem nenhuma versão major e sem nenhuma correção de patch na minor número 2. Bem, versão 1.0, coloquei em produção. Tá? Tem um site, carolcoroa.org, você acessa lá, quando você acessa, está lá, ímpar, par. Então tem um web service. Cada vez que você chama, ele devolve um resultado. Está em produção. Tudo bem? Seguinte, versão 1.1.0. Eu implementei uma nova funcionalidade. Agora é o seguinte, toda vez que você chamar, toda vez que você instanciar essa classe, existe a possibilidade de você informar qual é o idioma que você quer, se você quer que o resultado seja devolvido em português ou em inglês. Mudou alguma coisa na interface? Nada. Eu continuo com uma função pública chamada resultado que devolve uma string. A minha classe mudou. Agora, a função pública resultado, ela tem um parâmetro idioma que, por padrão, ele recebe uma string PT, informando que é em português. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte. Não, eu vou... Ah, tá, tudo bem. Eu vou levar isso aqui. Acho que eu preciso só da classe. A interface não mudou em nada. Vou pegar daqui até aqui. Tá? Eu vou levar aqui a chamada para minha classe. Aqui, quando eu executar, aqui o resultado. Par, ímpar e odd. Resultado, o método público resultado, quando eu chamo sem parâmetro nenhum, ele considera que o idioma é português. Então, vai me chamar o resultado traduzido aqui em português. Quando eu chamo passando um parâmetro PT, também vai me trazer o resultado no idioma português. E se eu passo como parâmetro EN, em inglês, ele vai me trazer traduzido. Tá? Implementei uma nova funcionalidade, incrementei o número minor, depois que foi para a produção. Seguinte, olha só. Resultados, idioma, resultado. Lembra que resultado recebe ou 0 ou 1? Deixa eu voltar aqui. Eu não mudei uma coisa aqui. Tem que corrigir. Na verdade, nessa aqui nessa aqui tá errada e nessa aqui tá certa. Aqui o que deveria estar? Esse array era o exemplo que eu queria dar de exatamente o mesmo exemplo, né? Esse array ele deveria estar assim, ó. Ímpar, par, even e even e odd. Qual é a versão agora de correção? Reparou, olha só. Resultados é um array com 2 índices, PT e EN. Cada índice desse é para um novo valor, que é um array, que ele é ímpar e par. Só que a primeira posição de um array, qual é o índice da primeira posição de um array? O índice é 0. 0 não é ímpar, 0 é par. Então, a versão 1.1.1, ela vem para corrigir isso. Então, eu tinha
uma classe que estava em produção, versão 1.0.0, ela teve um incremento para permitir que o resultado fosse informado em 2 idiomas, 1.1.0. O retorno dos idiomas estava invertido. Quando dava 0, ela retornava ímpar. Quando dava 1, ela retornava par. Eu mudei a ordem das strings no array e lancei a versão 1.1.1, que era a correção desse primeiro incremento de funcionalidade da primeira versão em produção. Tudo bem? Vamos passar para o próximo. Seguinte, e se a pessoa passa algum valor que não seja PT ou EN? Né? Eu preciso ver se esse valor, se essa string do idioma existe no array privado, no atributo privado resultados, se existe. Imagina a pessoa passa ES para espanhol, CH para chinês, então isso ia dar um erro. Então eu lancei uma versão de correção de bug, número 1.1.2. Eu mantenho a minha versão, primeira versão em produção, primeira versão com novas funcionalidades, e esse é o segundo bug que eu corrijo. Está aqui, ó. Se o idioma existe se o idioma existe em um dos índices do array se o idioma não existe em um dos índices do atributo privado resultados, o idioma por padrão vira português. Tá? Essa foi a minha segunda correção de bug da primeira versão de nova funcionalidade, da primeira versão em produção. Vamos passar para o próximo. Aí é o seguinte, aí eu tomo uma decisão de que, olha, esse meu método público chamado resultados, se eu começar a incrementar atributo, isso vai virar um negócio sem fim. Eu quero receber um único atributo, tá? Em formato de array, que são opções. Ali eu posso colocar idioma, posso colocar o que eu quiser. Essa alteração, ela quebra compatibilidade com a versão anterior, tá? A 1.1.2, porque aqui, ó, no exemplo, se eu chamar resultado passando nada, vai dar erro. Se eu chamar resultado passando direto uma string, vai dar erro. Por quê? Resultado agora espera um array, como definido aqui na interface. Deixa eu levar essa daqui direto. Aqui. Colei. Opa. É porque aqui também pede que tenha PHP. Eu vou levar aqui as chamadas. Aqui. Eu fiz até o seguinte. Chamei essas três que vão dar erro. Eu não sei se o 3v4l vai seguir com as próximas. Vamos dar uma olhada. Tá vendo que cada um desses aqui vai dar erro, tá? Porque agora ele espera... Cadê? Ó, a primeira aqui deu too few arguments. Eu não passei nenhum, ele espera um, tá? Se eu rodar de novo, os próximos vão falar, olha, você passou uma string e precisa ser do tipo array. Deixa eu comentar aqui. Então, agora, quando eu passo um array que nele tem o índice idioma e tem definido um idioma, ele me dá os resultados. Ó, 1, 2, 3, 4. Par. O primeiro em PT. O em inglês deu even. Chamei XX. Como esse idioma não existe, ele leva por padrão como em português. Está aqui par. E se o índice não existir, eu só passei um array vazio, ou passei um array com outras opções, né, com outros índices, com outros valores, menos o índice idioma, ele também considera o idioma português. Então, me retornou aqui par. Tudo bem? Gente, como essa alteração ela não mantinha compatibilidade com as versões anteriores dessa classe, né, da interface, a interface mudou. Ela continua devolvendo uma string, mas agora ela exige um parâmetro do tipo array. Então, agora o meu software está em produção, minha classe está em produção, meu web service está em produção, versão 2.0. Ficou claro? Qualquer coisa, tem aqui a área do lateral dos comentários e
escreve alguma coisa, bota a tua dúvida, que eu vou fazer o máximo que eu puder para tirar. Gente, eu falei que essa aula ia ser um pouco mais sucinta, ela é mais tranquila, é só dar o exemplo de como esse versionamento semântico é feito. E é isso, é isso. Essa foi a nossa 7ª aula.